eu percebo, olhando num ponto de vista mais criterioso, nós estamos em um processo de transição entre hard skills, de umas habilidades muito mais em pensamento técnico, para uma transição de qualidade profissional de soft skills. Né? E eu vejo que muitas escolas ainda estão dentro dessa visão muito mais fechada em formar um aluno, em lançar um aluno, tanto é que você percebe que chega a ser até um título quando isso acontece em algum nível. Não que isso não pode ser um ponto de vista de marketing, de desenvolvimento para a própria escola, mas você percebe que muitos alunos desses têm uma saúde mental que não está preparada. Eu tive um professor, por exemplo, que dava aula na USP também, que ele falava, olha, chega a dar dó de alguns alunos que entram, por exemplo, em grandes universidades do país, porque eles almejam não o resultado do processo educacional do ensino superior, eles desejam entrar ali, naquele ensino superior. E é meio que uma vida dedicada a passar para aquele lugar que é um sonho do pai, ele parece que termina, não com o curso formado, mas com a aprovação naquele lugar. E trazendo do ponto de vista prático para a realidade do colégio cristão hoje, que o senhor participa desse todo o planejamento, como é que é essa seleção na prática de conteúdo, de material? O senhor pode trazer algum formato, algum processo? Como é que é isso na prática, essa metodologia que vocês fazem, esse screening de tema, de preparação, de conversão talvez de temas obrigatórios que precisam estar na legislação para dentro de uma política mais nessa cosmovisão evangélica, cosmovisão bíblica? A pergunta é excelente, bem complexa, mas eu vou tentar responder assim e aí de alguma forma que se eu esquecer alguma coisa você me lembre de falar. Primeiro assim, aquilo que eu falei, eu tenho que envolver a criança no processo educacional, porque é aquilo que você falou, você está fazendo uma pós-graduação ainda, ou seja, você não parou de estudar, a gente vai estudar a vida inteira. Então, crianças estão em casa, desculpa aí, vocês vão ter que estudar a vida inteira, esquece o negócio de acabar a faculdade, não, você vai estudar a vida inteira, tá? Só que aí tem que ser legal. Para eu estudar, eu tenho que gostar de estudar. Então, a gente desenvolve na criança, a primeira coisa, desde os pequenininhos, o prazer pela pesquisa. O prazer por estudar. Porque até se você comprar uma TV nova, as crianças não compram TV, né? Vai comprar um tablet novo, ele vai ter que ler o manual. A gente vai ter que estudar alguma coisa para desenvolver, vai ter que assistir um tutorial de alguma coisa. E assistir um tutorial é estudar. Então, o negócio é que a gente ensina e tem a obrigação de trazer qualidade de ensino para as crianças, mas não é o conteúdo em si, as disciplinas em si, é a forma de ensinar. É a forma que tem que ser leve, a forma que tem que ser envolvente. Então eu não posso mais virar as costas para o aluno e ficar escrevendo, botar todos os alunos enfileirados e ficar escrevendo no quadro o dia inteiro para criança pequena. Eles não vão assistir, eles não vão assimilar. Todo mundo já falou, uma coisa nova, né? Mas nos últimos 50 anos a TV evoluiu, era um tubo gigante de imagem, agora é uma tela plana, fina, tem até móvel, né? Tamanho, uma lâmina fininha igual um papel. Carros evoluíram, saíram das carroças, charretes para a evolução, tudo evoluiu e a educação continua no mesmo formato, professor ensinando no quadro, de costa para o aluno, de costa para o aluno, fazendo o aluno escrever no papel. Então é isso que não pode acontecer mais. Aí então a gente muda o formato, a gente trabalha o processo de ensino através de centros de aprendizagens com as crianças menores. Eles trabalham em centros colaborativos, onde eles são protagonistas do aprendizado. É um modelo diferente, mais moderno, mais atual. A gente envolve as crianças no processo e a gente tem uma preocupação salutar no resultado, ou seja, na aprendizagem. O processo ensino-aprendizagem, ele só é efetivo quando realmente a gente foca no aprendizado. O que eu estou querendo dizer? Vou tentar dar um exemplo. O professor pode ser incrível, maravilhoso, chegar lá na sala de aula e começar com uma linguagem super erudita, falando tecnicamente de muitos assuntos, e só falando, mas o aluno não está compreendendo, não está ouvindo. Então não está havendo um processo de ensino talvez maravilhoso, mas não está havendo um processo de aprendizagem, então não houve ligação. É a mesma coisa se a gente começar a conversar aqui e de repente vocês começarem a falar comigo em mandarim. Você vai estar falando, vai estar bonito, mas eu não vou estar entendendo nada, então não está tendo comunicação. O processo ensino-aprendizagem, ela requer comunicação. Só é efetivo quando há... E as pessoas se preocupam muito em dar uma aula linda, ensinar, mas não se preocupam em saber se o aluno está aprendendo. Então a gente fala para o professor, você tem que estar
com a tua linguagem adequada à linguagem da criança. Ele está aprendendo? Então tá legal. Se não estiver aprendendo, muda o formato, porque a gente tem que adequar a nossa linguagem à linguagem da criança. Então, isso tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa envolvente para a criança gostar, porque, de novo, ele vai passar a vida inteira tendo que ler, estudar, se aprimorar, né, se atualizar. Isso é essencial para a vida, para o sucesso profissional dele. E aí, em paralelo a isso, a gente trabalha as emoções dessa criança, a gestão das emoções, porque realmente não é fácil. As crianças têm o que o Augusto Cury trata de síndrome do pensamento acelerado, que é proveniente de muitas informações e pouco conhecimento, muitas informações no tablet, no celular, uma televisão, tudo ligado ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A criança está ali com a televisão ligada, com o tablet à disposição dela, o celular ali e alguns brinquedos, vários brinquedos espalhados, o pai e mãe falando do lado. Ele está tendo um excesso de informações que acelera demais a criança. Por isso que você fala, mas você tem uma fazendinha lá na escola, qual a função daquilo ali? Faz parte do processo. Tem uma intencionalidade pedagógica aquilo ali, porque eu pego a criança e tento desacelerar. Eu levo a criança para ela contemplar a folha, o fruto que está nascendo ali, o bichinho que está andando, ela colocar a mão na areia, na massa, plantar. Ela tem que ter passar por um processo de desaceleração. Tem um termo que um profissional aqui da cidade fala muito, que é desemparedar as crianças. A gente tenta desemparedar as crianças um pouco, porque tudo é retilíneo, tudo é parede, tudo, né? Então a gente tira um pouco as crianças da sala, leva para um ambiente mais arborizado, um ambiente mais verde, para sair um pouco da sala e ter a visão mais holística do universo, ter uma visão mais dos contornos da vida. Então não é tudo parede, tudo reto, tudo quadrado. Isso tem um efeito psicológico, né, na criança que vive emparedada. Então a gente tenta desemparedar essa criança. Então a gente tem que trabalhar todas essas nuances e construir uma mentalidade voltada para gostar daquele ambiente, gostar de estudo, gostar de aprender, gostar de evoluir. E fazer com isso, e fazer tudo isso com qualidade, porque infelizmente as pessoas acham que as escolinhas, né, que são evangélicas, elas não têm qualidade, mas tem que ter. Então a gente se preocupou muito com isso lá. Eu tenho que ter qualidade de ensino, eu tenho que ter responsabilidade com a segurança emocional da criança, além da segurança física, mas eu tenho que ter efetivamente qualidade de ensino.